Obrigado. Igreja Hillsong, louvem a Jesus. Vamos lá, pessoal. Vocês são loucamente generosos. Vamos lá, por tudo que você viu e tudo que você ouviu. Dê-lhe louvor, aleluia. Davi disse que riquezas e honra vêm dele. Ele é a fonte de tudo. Se você conhece essas palavras, a palavra riquezas, Davi diz que ambas as riquezas e a honra. Eu só quero que... Eu sinto que há uma esfera de intimidação vinda sobre o corpo de Cristo, no mundo todo. É quase como se o diabo viesse contra a igreja prosperando. E quero dizer prosperar financeiramente também. Agora, eu não sou um daqueles tipo de fé em avião de jato, ok? Eu não. Eu voei pela Singapore Airlines. A propósito, podem se assentar. Eu não acredito que exista um evangelho chamado saúde e riqueza. O evangelho é sempre o evangelho da graça e da paz. Mas onde quer que o evangelho tenha ido, não há como contestar isso. Produziu integridade, plenitude, saúde, bem-estar. Mesmo na história, ao longo da história, você encontrará todas as nações que estão abertas ao evangelho, onde quer que o evangelho entrou, há criatividade, as pessoas se tornam inovadoras, civilizadas, amém? Prósperas. Até a saúde deles prospera. Mas onde quer que o evangelho não tenha ido, a pobreza é o destino dos cidadãos. As mulheres são subjugadas, enquanto eles estão sob o comando de homens fortes sobre um ditador. Isso mostra que o evangelho produz saúde e produz providência. Como uma palavra melhor do que prosperidade é mais kosher, providência, abundância, amém? Mas não peça desculpas. O próprio Deus disse: desejo acima de todas as coisas, João 2, que você prospere e tenha saúde. Bem, pastor Prince, isso é prosperidade espiritual, sabe? Continue lendo mesmo enquanto sua alma prospera. Agora, isso é prosperidade espiritual. Então, essa primeira parte é que Deus quer que você prospere, mesmo financeiramente. E agora que você dizimou, eu tenho que te avisar, agora que você deu, você está pedindo por isso. Uma grande colheita está vindo em sua direção, porque Deus nunca devolve o valor que você semeou. Você pode dizer quantas sementes há em uma maçã, você não pode dizer quantas maçãs há em uma semente. Prepare-se para uma abundância fora dos limites ou de um tipo abundante e transbordante de bênçãos vindo em sua direção. Amém? E esteja a expectativa. Louvado seja o Senhor, aleluia. Você sabe, se as pessoas que criticaram isso estivessem por aí hoje, quando Paulo estava escrevendo o Novo Testamento e os escritores da Bíblia falariam, diminuam o tom. Se você falasse para Jesus que ele ia estar em todas as redes sociais, se você dar, será dado, boa medida, recalcada e sacudida para fazer mais espaço, recalcada novamente, transbordando aos homens darão no seu colo. Senhor, não diga que você será criticado. Diga em vez disso, dê e você será abençoado. Não, essa não é a linguagem das Escrituras. 2 Coríntios 8, versículo 9 diz: você conhece a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora ele fosse rico por sua causa, ele se tornou pobre, para que você, através da sua pobreza, possa ser rico. E o rico aí, no contexto, fala sobre dar finanças. No mesmo capítulo, o capítulo seguinte fala sobre Deus ama quem dá com alegria tudo o que está de dar. E Jesus ficou pobre na cruz, e não acredito nem por um momento que lhe deram a cortesia de uma manta. Eles apostaram pelas suas roupas. Aquele que pendurou as estrelas no espaço, até mesmo a ciência agora só pode compreender as estrelas em nossa galáxia. Mas dizem que existem galáxias além de nossas galáxias. A ciência nos diz que o universo está se expandindo a mais de 85 mil milhas por segundo. Isso é doido! É o nosso playground no futuro. Quem era rico ficou pobre onde? Na cruz. Por quê? Para que você, através da sua pobreza, pudesse ser rico. Amém. É algo que eu chamo de hipocrisia. Que o mundo pode ter 2 ou 3 casas, mas você não pode. Vocês estão ouvindo? Eles não se importam de prosperar, mas você não.
sabemos que temos que ter cuidado para não permitir que essa intimidação chegue. Tudo bem? Não somos os loucos de prosperidade, você sabe, o materialismo e tudo mais, não. Prosperidade é uma ferramenta que usamos, amamos a Deus e usamos o dinheiro. Posso ter um bom amém, pessoal? Dê a Ele o louvor, aleluia. Eu só quero ensinar um pouco esta noite, pode ser? Um pouco de ensinamento? Então, vocês sabem um pouco de hebraico? Eu não estou me referindo ao café, eu quero dizer a língua hebraica. Ok, eu quero falar sobre esta pessoa na Bíblia, que a Bíblia chama é um mistério. O próprio Paulo diz que tem muitas coisas para falar sobre esta pessoa. E podemos encontrá-lo e ouvir dele em Hebreus 5. Isso é o que diz dessa pessoa, Melquisedeque. Jesus é chamado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, nosso Senhor Jesus, seu sacerdócio. Quero dizer, quantos sabem que ele é hoje nosso sumo sacerdote? Assim como vai o sumo sacerdote, assim vai a nação de Israel, certo? Então, Jesus é nosso sumo sacerdote. Deus não olha para você para ver o quão bom você é. Ele olha para seu sumo sacerdote para ver o quão bom você é. Ele julga você, avalia você com base no seu sumo sacerdote. Como ele é, nós também somos neste mundo. Amém? Mesmo no antigo Israel, se as pessoas eram boas, se eles eram morais, se os sacerdotes eram ruins, Deus rejeitava a nação inteira. Assim como vai o sumo sacerdote, assim vai a nação. Então, hoje, nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz, eu sou um sacerdote de acordo com a ordem deste homem, Melquisedeque. Quem é esse homem, Melquisedeque? Aliás, esse versículo aqui, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, do Salmo 110, é o Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Só no livro de Hebreus é citado 3 vezes. Então, se quiserem descobrir mais sobre esse Melquisedeque, quem é esta pessoa, porque nosso Senhor Jesus está atrás da sua ordem. Ele não está hoje segundo a ordem do sacerdócio levítico que está debaixo da lei. Tudo bem? O sacerdócio levítico abençoa quando você obedece e também amaldiçoa quando você desobedece. Mas o sacerdócio de Melquisedeque nada mais é do que bênção, bênção e mais bênçãos. Cabe a nós. Então, vamos lá? Imagine que no domingo à noite estamos estudando carne forte na igreja Hillsong. Amém? Então, Hebreus 5 disse, deste homem de Melquisedeque, temos muito a dizer e tivemos que explicar, já que você ficou chato de ouvir. Você sabe, versículos como esse me fazem degustar espiritualmente. Quando diz que temos muito a dizer sobre ele, eu digo, vem, cara. Senhor, abre meus olhos. Eu não fico chato de ouvir, e você esta noite. Eu quero aprender mais sobre isto, sobre este homem de quem temos muitas coisas a dizer, difícil de explicar, mas embora a esta altura vocês já deveriam ser professores, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios, os oráculos de Deus. E você passou a precisar de leite e não de comida sólida. Então, esta noite, hoje você vai ser localizado. Se você entende a verdade sobre Melquisedeque, isso significa que você está pronto para alimentos sólidos. Isso significa que você é maduro. Você não entende o que está sendo compartilhado esta noite, está tudo bem, você ainda está salvo, Deus te ama, você vai para o céu. Amém? Você ainda é justo aos olhos de Deus. Não é crucial que você entenda para a sua salvação. Mas as bênçãos que seguem quando você entende. Uou! Aí você se localiza. Então, mesmo que a conferência seja chamada Isto é para todo mundo, a mensagem não é para todos. É para quem está pronto para alimentos sólidos. Então, se você não entende, tudo bem. Tudo bem, continue bebendo leite. Sempre tem essa fase para começarmos a crescer. Mas acredito que as pessoas que deram aquela quantia que você deu loucamente generoso, vocês estão prontos. Amém? A qualidade do seu crescimento espiritual é sempre vista na sua generosidade. Um coração generoso sempre vai à beira da sua caminhada com Deus. Onde você está? Então, eu acredito que você está pronto para isso esta noite. Amém? Agora, a única vez que temos essa pessoa aparecendo no Antigo Testamento são apenas alguns versículos na vida de Abraão. E foi logo depois que Abraão obteve a vitória sobre 4 inimigos que vieram e, furtaram os bens de Sodoma e Gomorra e tudo mais, além do sobrinho de Abraão, Ló, que tinha muitos problemas. E o sequestraram. E porque ele ouviu que seu sobrinho tinha sido sequestrado, ele treinou seus homens em casa, eram cerca de 318 deles, 318 homens, e Abraão perseguiu os reis e os exércitos. E Deus lhe deu a vitória. Se você olhar o mapa onde ele estava naquela época, onde ele os perseguiu, ele foi até o norte de Israel e depois voltou. É uma jornada árdua, é uma longa jornada. E depois disso, ele briga e depois volta.
Até então, quando ele veio para Jerusalém e se encontrou com Melquisedeque, ele estava exausto, ele estava cansado. E aqui vem Melquisedeque. Vamos dar uma olhada nisso. Então, Melquisedeque, rei de Salem. Agora, Melquisedeque em hebraico significa rei da justiça. Como quem quer dizer rei do rock and roll. Tudo bem? Rei do golfe, Tiger Woods. Rei da justiça, o que significa isso? Jesus sabe como dispensar a justiça a você como um presente. Ele é o rei da justiça. E ele é da cidade do rei de Salem. A cidade de Salem, o antigo nome de Jerusalém. Salem vem da palavra shalom, que significa totalidade, bem-estar, firmeza. Isso é shalom. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora acredito que esta é uma aparição pré-encarnada de Cristo no Antigo Testamento. Ele apareceu a Abraão, quando Abraão estava cansado, e ele trouxe pão e vinho. Ele trouxe pão e vinho. O que é isso? O que é aquilo? Pão e vinho. Comunhão, muito bem. Este pessoal da igreja, vamos lá, estão muito bem ensinados. Ele trouxe pão e vinho. Amém? Essa é a ceia do Senhor. Agora, como que você consegue pão? Você bate, amassa e depois assa no fogo, certo? Foi o que nosso Senhor Jesus passou. Ele foi espancado, foi esmagado e então na cruz ele suportou o fogo do julgamento pelos nossos pecados e terminou a obra por você e eu. E se tornou pão de vida para você e suas famílias. Amém? Vinho, como você consegue vinho? Naqueles dias eles pisavam nele, eles o esmagavam, então você o mantém em um lugar escuro. Jesus foi pisado por todos para se tornar o vinho em nossas vidas. E ele diz, faça isso em memória de mim. A ceia do Senhor. Sabe que a igreja faz isso muito raramente. Mas a igreja primitiva, eu vi a igreja primitiva como se eles partissem o pão de casa todos os dias. Eles partilhavam o pão. Algo aqui que ele diz, façam isso em memória de mim. Acho que estamos fazendo errado. No sacerdócio de Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho para a ceia do Senhor. E não se esqueça que Abraão estava cansado, ele estava estressado, ele precisava de recuperação física e restauração, e o Senhor trouxe pão e vinho. Há pessoas em minha igreja e em todos os lugares que receberam meus ensinamentos sobre a ceia do Senhor, estamos recebendo todos os tipos de testemunhos. Amém? Você acessa josephprince.com, a maioria dos testemunhos de cura são pessoas que participaram da ceia do Senhor, algumas delas quase diariamente. Junto com o seu remédio, você pode tomar 3 vezes ao dia. Amém? Vocês são os sacerdotes. A Bíblia diz, por esta razão singular, não motivos. Por este motivo, muitos, eu gostaria, que não dissesse muitos. Muitos no corpo de Cristo estão fracos, doentes e adormeceram. Em outras palavras, morreram antes do tempo. Por qual motivo? Uma razão. Porque não discerniram o corpo do Senhor. Em outras palavras, juntamos o pão e o cálice e nós apenas não lembramos do Senhor. Você sabe que Ele morreu por mim e tudo mais, e tomamos isso ritualmente, certo? Sem entender o significado, sem fazer diferenciação entre o pão e o cálice. A Bíblia diz que se discernirmos o corpo do Senhor, em vez de fraco, você será forte. Em vez de doente, você será saudável. Em vez de adormecer antes do tempo, você viverá muito. E eu luto por isso. Ouça, eu tenho todos os tipos de testemunhos. Um recente sobre uma senhora cuja avó foi diagnosticada, acho que a mãe foi diagnosticada com Alzheimer e começou a esquecer todos ao seu redor, além de seus familiares. E a filha pegou meus ensinamentos e começou a participar com a mãe da ceia do Senhor todos os dias. Ela começou a ver gradualmente a memória voltando, sendo restaurada. E agora ela lembra de todos os nomes da família, tudo voltou, o seu brilho voltou. Ela está completamente curada. Alzheimer não melhora. Mas quando se trata da ceia do Senhor, o mais recente, aliás, meu próximo livro que está sendo impresso agora é sobre a ceia do Senhor. Chama-se Coma Seu Caminho para a Vida com Saúde. Amém? Você sabe que se olhar para os sacrifícios levíticos, as ofertas, quando eles matavam o cordeiro, na maioria das vezes cortavam a garganta do cordeirinho e depois o colocavam no altar. Era isso. Mas com Jesus, ele teve que... Ele não torturava o cordeiro antes de colocá-lo no altar.
Na verdade, a maneira que eles faziam era bastante humana. Eles cortavam a carótica e ficava inconsciente e pronto, estava morto. Mas Jesus, ele passou pela tortura antes da cruz. Por que a necessidade dos açoites? Pois com suas listras nós fomos curados. Precisamos discernir isso ao participarmos. Posso ter um bom amém? Recentemente, eu estou dizendo, um dos meus queridos amigos em Israel, ele é o presidente da Sorel Tours, acho que vocês usam a agência, o nome dele é Samuel Stanja Bryan, o conhece, ele também é um apresentador da TBN em Israel, ele é um querido amigo meu. No início deste ano, ele foi diagnosticado com uma forma avançada de câncer de próstata. É um câncer raro, e o médico diz que, mesmo com tratamento, as chances de recuperação eram apenas cerca de 20%. Ele pegou meus ensinamentos e começou a participar da ceia do Senhor diariamente. E ele diz, Pastor Prince, eu adoro a parte onde você ensina. A propósito, ele copiou todos os meus livros e meus ensinamentos. Ele está sempre no telefone comigo. E ele disse, eu adoro essa parte onde você ensina a passagem durante a noite, onde os filhos de Israel tinham o sangue no umbral da porta, fazendo a cruz, mas dentro eles estavam comendo cordeiro assado. Não é só o sangue, era carne. E a Bíblia diz, nos Salmos, no dia seguinte, eles saíram com prata e ouro. E não havia nenhum fraco entre as tribos. Imagine, 2 a 3 milhões de pessoas e nenhuma fraca. E ele disse, vamos à parte, Pastor Prince, onde você diz, se uma sombra pode fazer isso por eles. Quanto mais a substância, quando Jesus diz que este é o meu corpo. A igreja precisa entender, e se você tem medo, Pastor Prince, e se eu estiver fazendo isso religiosamente como um ritual, não se você ver seu Melquisedeque trazendo o pão e o vinho. Ele está de encontro com você todos os dias. Você o encontrou? Se você enxergar assim, que ele está trazendo o pão e o vinho, mesmo que você esteja preparando os alimentos, você vê ele trazendo, não você. Há um tempo de comunhão, um tempo de amor, um tempo de receber. Você acha que o Senhor tem algo em mente quando diz, faça isso em memória de mim? Tantas vezes. Pois sempre que você fizer isso, você proclama a morte do Senhor. Até quando faremos isso? Até que Ele venha. E Ele virá em breve. Posso ter um bom amém? Vamos lá, igreja, aleluia! Agora, o sacerdócio de Melquisedeque é assim a primeira palavra que sai da boca de Melquisedeque é abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E bendito seja o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Agora, esta é a primeira vez que Deus é chamado Deus Altíssimo em hebraico. El Elyon é mencionado na Bíblia. E além da interpretação na Bíblia mencionada pela primeira vez, tem um assunto mencionado na primeira vez, há algo sempre para aprendermos. Elyon significa que possui o céu e a terra. Eu possuo qualquer coisa ou tudo. O Facebook não controla a terra, nem Google, ok? Elyon controla. Ele é o possuidor da terra e do céu. Amém. E abençoado seja Abraão. Então a primeira palavra do sacerdócio de Melquisedeque é abençoado. Abençoado seja Abraão. Você diz abençoado seja Richard, abençoada seja Maria, abençoada seja Jéssica, minha filha, que está aí em algum lugar. E a cena Jéssica. Onde está ela, Jéssica, 19 anos? Quando ela nasceu, Ryan estava pregando na minha igreja. E eu nunca consegui ver Brian pregar porque eu estava no hospital. Quando ela nasceu. Nosso tempo voa, cara. O que eu estava dizendo? Ok. É abençoar o homem e bendizer o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Não há maldição no sacerdócio de Melquisedeque. Mesmo quando você falha, não há maldição. Apenas bênçãos. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Mas observe outra coisa. Veja, eu acredito que esta história está falando sobre os tempos em que vivemos. E há um Deus que colocou isso na Bíblia. Quando Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quando somos a semente de Abraão, não sob a lei, Abraão não estava sob a lei porque a lei ainda não foi dada até 400 anos após este incidente. Um momento em que a ceia do Senhor está sendo usada pela igreja para seu próprio benefício e bênção, para lembrar do Senhor, isso então aquela outra coisa que Abraão faz. Ele respondeu com os dízimos. Note que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo.
Agora, as leis e os mandamentos do dízimo ainda não foram dadas. Isso não está sob a lei. Isso foi 430 anos antes das leis. E as leis do dízimo foram dadas no Monte Sinai. Ninguém obrigou ou forçou Abraão a dar. Ele deve ter tido uma revelação sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que o fez receber o pão e o vinho, que o ajudou a ministrar a ele fisicamente, e então ele respondeu com o dízimo. Qual foi a revelação que Abraão teve? Ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele dizimar. Foi uma resposta espontânea à graça de Deus. Agora, eu não estou pregando isso. Tudo bem em fazer dizimistas ou novos dizimistas. Não, não. Vocês são doadores. Assim como a história de Abraão foi depois de uma grande vitória, que este pão e vinho e dízimos são mencionados. Então, estou pregando isso na temporada, depois de uma grande vitória, para que você possa ficar sob o paradigma de Melquisedeque e o sacerdócio, funcionar sob sua unção, estar em sincronia com os sumos sacerdotes, tanto para seu bem-estar físico quanto sua vida financeira. Amém? Eu não quero ser uma pessoa sortuda, quero ser uma pessoa abençoada. Amém? Eu não quero ser uma pessoa pobre com muito dinheiro. Eu quero ser rico em todos os sentidos. E isso vem através de Cristo. Posso ter um bom amém? Agora, a palavra hebraica para dízimos, o hebraico para dízimos é a palavra maaser. Diga maaser. Vocês têm o sotaque australiano. Tentem novamente. Maaser. Agora, maaser é dízimo em hebraico. Está escrito assim. Ok? Lendo da direita para a esquerda. Men, ain, resh, assim, resh, maaser. Ok? A primeira palavra, mem, torna um substantivo. Mem transforma qualquer verbo em substantivo, ok? Então, mem transforma essa palavra em um substantivo, mas o que são essas letras? Aser. Aser é a palavra rico em hebraico. Então, rico está no dízimo. O rico está no dízimo. Na verdade, logo após este incidente, depois que ele deu dízimo, o rei de Sodoma, lembra-se que eu lhe disse que isso fala nas questões dos nossos dias? O rei de Sodoma veio a Abraão. Ele disse, sabe, pode ficar com todos os bens, porque Abraão veio com todos os despojos da vitória, da guerra. E ele disse, você pode ficar com todos os bens, apenas me dê as almas. O diabo sempre quer as almas. E Abraão diz, eu não aceitarei um cadarço seu, a menos que você diga, eu enriqueci Abraão. Agora, Abraão não disse, não vou pegar nada de você por causa do seu estilo de vida. Ele não disse isso. Ele se recusou a ouvir. Ele disse, porque não quero que você receba o crédito quando Deus me enriquecer. Ele sabia que seria rico. Ele sabia que ia ficar rico. Obviamente ele sabia. A menos que você diga que enriqueci Abraão. A propósito, a palavra rico aqui, enriqueci Abraão, é a palavra hebraica aser. Maaser, aser. Rico está no dízimo. Agora, eu não dou dízimo na igreja, eu não dou dízimo para ser rico. Honestamente, eu não dízimo para ser rico, mas eu devo te avisar, o rico está lá. Damos o dízimo para mostrar a grandeza de Jesus. Hebreus 7 nos diz que, eu já estou encerrando, sabe, considere o quão incrível esse homem era, este homem Melquisedeque. Considere o quão incrível este homem era para receber até mesmo o patriarca Abraão. Deu 1/10 dos despojos. Agora, isso foi escrito aos hebreus. Você deve entender que o povo judeu, eles estimam Abraão como o maior, com o maior respeito. É como se ninguém fosse superior ao pai Abraão. Então, quando Paulo, acredito que Paulo foi escritor, quando escreveu aos crentes hebreus, ele está dizendo, ouçam, considere quão grande é esse homem, Melquisedeque, a quem até nosso pai Abraão lhe deu o dízimo. Aquele a quem você dá o dízimo é maior que você. Que argumento brilhante, ele está dizendo que vocês estimam Abraão, mas olhe, Abraão está dizimando este homem. Quem é esse homem? Ele está dizendo ao povo judeu. Para quem você dizima, está demonstrando quem é maior na sua vida. Quem é a fonte de todas as suas bênçãos. É por isso que dizimamos, não para ser ricos,
Mas eu serei. Seria negligente da minha parte dizer que você não será rico, porque seria uma mentira. E eu não digo mentiras. Então, eu te aviso, você ficará rico. E você será criticado. Você pode suportar isso. Damos o dízimo para demonstrar o quão grande ele é. E um pouco mais para baixo diz isso. Aqui o homem mortal recebe os dízimos, mas lá ele os recebe. Quem é testemunho que vive. Agora, quando ele escreveu isso, quando Paulo escreveu isso pelo Espírito, ele estava se referindo ao templo que ainda existia, que ainda não tinha sido queimado quando este livro foi escrito pelos romanos, ainda não foi queimado, e lá eles ainda estavam fazendo sacrifícios e os levitas estavam fazendo isso. Então os levitas estavam recebendo, homens mortais estavam recebendo dízimo. E Paulo, pelo Espírito, está dizendo que os homens mortais recebem dízimos. Mas lá no céu, Jesus os recebe. De quem é testemunhado que ele vive. Agora, a palavra grega para os estudiosos, lá ele os recebe, está no presente particípio passivo. Que é, o que é o tempo presente? Há grandes professores que dizem, sabe, que estamos sob a graça, não estamos sob o lei do dízimo e tudo mais. Sabe, eu não tenho tempo para discutir com eles e tudo mais, mas isso mostra o nível onde você está. Amém? Seja leite ou alimento sólido. Vamos lá. Aqui os homens mortais recebem os dízimos, mas lá ele os recebe, está no presente. Lá Jesus ainda está recebendo nossos dízimos. Amém. Não pretendo ensinar o que é inglês e qual que é o presente simples e tudo mais, mas o presente significa que ele ainda está recebendo. De quem testemunha que ele vive. O que significa isso, de quem testemunha que ele vive? Isso significa que quando você dizima, haverá evidências em sua vida de que ele está vivo em sua vida. Sabe? Vemos a história de José na Bíblia. Nada retrata mais nosso Senhor Jesus do que a pessoa de José. Amém? Rejeitado pelos irmãos, amado pelo Pai. Jesus foi amado pelo Pai, rejeitado pelos seus próprios irmãos. Amém? Eles o rejeitaram. Durante o tempo de rejeição, ele se tornou o pão de vida para o mundo gentil durante 2000 anos. Jesus Cristo, que é o judeu como homem, ele tem sido o pão da vida para o mundo predominantemente gentil. Enquanto Israel estava morrendo de fome, enquanto Israel sofria, Jesus, o José Celestial, tem alimentado o mundo como o pão da vida. Pode ter um bom amém? Na primeira aparição, os irmãos não reconheceram José com a maquiagem de Johnny Depp e tudo mais. Eles não reconheceram, amém? Mas a segunda vez que ele apareceu a eles, ele disse, eu sou José. Na segunda vinda de Jesus, Israel vai reconhecê-lo. Todos eles o reconhecerão. Amém? Enquanto ele se revelou aos seus irmãos, ele disse isso aos seus irmãos. Vai para casa, para meu pai, traga meu pai aqui, traga Abba Pai. E Jacó, idoso, durante todo esse tempo, pensou que seu filho estava morto. Antigo Israel ainda hoje, esta nação, que é a nação antiga, ainda acredita que Jesus está morto. Então a mensagem é, traga meu pai aqui, traga Israel aqui. E enviou vagões de tendas, vagões de bênçãos com seus irmãos, para levarem o pai de volta. E o pai estava na tenda, quando eles voltaram correndo e vieram até ele correndo, dizendo, pai, Abba, pai, José está vivo. Vamos seguir a história que diz aqui. E disse aqui ele. E disse, José ainda está vivo, e ele é o governador de toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desmaiou, porque ele não acreditou neles. Ele não acreditou. E eles lhe contaram todas as palavras que José tinha dito a eles. Às vezes, nós pregamos as palavras, e há pessoas que não vão acreditar. Eles não vão acreditar até verem. Então, Jacó, neste caso, assim que ele não acreditou nas palavras deles, que José estava vivo, e é isso que estamos pregando, Jesus está vivo. Amém? E ele desmaiou porque não acreditava neles. E contaram-lhe todas as palavras de José. E quando ele viu os vagões que José tinha enviado para levá-lo, quando viu as carroças de Jacó, seu pai reviveu. E Israel disse, basta, José, meu filho, está vivo. Quando viu as carroças, quando ele viu os vagões, ele diz, meu filho está vivo. E viu os vagões de bênçãos, os vagões de bens do seu filho.
A propósito, você notou a mudança de nome? Quando ele não acreditava, seu nome era Jacó. Quando ele creu novamente, seu nome era Israel, disse. Mesma pessoa. Israel significa príncipe. Uma vez que você acredita, se torna um príncipe. Aos olhos de Deus. Igreja, você sabe o que vai acontecer. Algumas pessoas não acreditam no que pregamos até verem a demonstração das coisas boas do céu, as bênçãos do céu. Amém? E eles dirão, chega, Jesus, seu Jesus está vivo! Amém. Eu estou tão feliz de ver tantos jovens neste lugar. Ou isso, ou você ficou mais jovem enquanto eu estou pregando agora. Mas estou tão feliz que vocês estão ouvindo esta palavra. Sério. Você pode aprender a dizimar no seu primeiro dólar. Imagine isso. Seu futuro é brilhante. Em termos da sua vida financeira. Você sabe, John D. Rockefeller, se ele estiver vivo hoje, provavelmente seria o homem mais rico do mundo. Tudo bem, considerando a inflação e tudo mais. John Rockefeller disse, eu nunca teria sido capaz de dizimar o primeiro $1.000.000 que ganhei, se eu não tivesse dizimado o meu primeiro salário, que era de $150 por semana. Deus não respeita ninguém. Vamos voltar a Hebreus 7 para encerrar. Diz aqui, até Levi, que recebeu o dízimo, pagou através de Abraão, para assim dizer, e eu adoro isso porque é como uma analogia entre a graça e a lei. Graça é Melquisedeque, Levi é a lei, mas Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. A graça é maior do que a lei. Até a lei pagava o dízimo a Melquisedeque. Não só isso, disse que Levi ainda estava nos lombos do seu pai Abraão quando Melquisedeque o conheceu. Agora ouça isto. Quando Abraão bendizeu e deu o dízimo a Jesus, Melquisedeque, a Bíblia diz que suas gerações também deram a ele. Porque Levi estava nos lombos de Abraão. Você sabe que Levi é o bisneto? Abraão deu a luz a Isaac, Isaac a Jacó e Jacó a Levi. Mas Levi estava em Abraão dando o dízimo a Melquisedeque. Se você olhar atentamente para o povo judeu, como acontece com os judeus ortodoxos, eles dizimam ainda hoje. Muitos dos descendentes podem não ser religiosos, mas estão desfrutando dos benefícios da bênção geracional. Os fundadores do Google, Larry Page, Sergey Brin, ambos judeus. Mark Zuckerberg, judeu. Fundador do WhatsApp, um judeu ucraniano chamado Jan Koum, que teve uma ideia simples. E aí, cara, isso é uma ideia simples, não é? Mas Deus deu a ele. Em entretenimento, medicina, os judeus dominam. Eles só representam 0,2% da população mundial e eles já ganharam mais prêmios Nobel. Prêmios Nobel, mais do que qualquer outro grupo étnico. Eles podem não ser religiosos hoje, a geração atual, mas são beneficiários daquilo que os precedeu. Levi estava nos lombos de Abraão quando Abraão dizimou a Melquisedeque. Você sabia que você está abençoando seus filhos quando você dizima? E abençoando os filhos dos seus filhos? E os filhos dos filhos dos seus filhos? Vamos lá, igreja! Algo sobre a ceia do Senhor. E sobre o dízimo. Isso tem a ver com o sacerdócio de Melquisedeque. Graças a Deus, hoje, temos algo que o mundo não tem. Não temos que ser como o mundo. Não nos conformarmos com o mundo. Temos meios e meios de saúde. E não há problema em se exercitar, não há problema em observar sua dieta e tudo mais, mas não confia totalmente nessas coisas. Coloque a criação caiu. Não importa quão bons alimentos orgânicos você coma, tudo caiu. Coloque sua confiança na redenção. Amém. Sabe, eu como bem. Dá para ver? Eu observo o meu exercício o máximo que eu puder, mas aí não está minha confiança. Amém? Minha confiança está na redenção. A criação caiu. Ainda é sobre comer. E toda essa história da caída do homem, toda a maldição que veio com a queda do homem, tudo surgiu por causa de um simples ato de comer.
Se isso for verdade, você pode comer para sair dessa. Não da criação, da redenção. Continue a observar a ceia do Senhor, amém. E dizime, porque você está demonstrando a grandeza dele. A ceia do Senhor proclama sua morte. O dízimo proclama que ele está vivo. Dele louvor, igreja. Aleluia. Vamos lá, levante-se e louve o seu Melquisedeque.